O ano de 2025 do São Paulo praticamente terminou hoje, né? Em ritmo de fim de feira, uma coisa sem graça, uma coisa que não anima. A gente vai falar sobre isso agora aqui no canal Tricolaço mais uma vez. Alô, você que está conosco sempre. Depois de São Paulo 2, Juventude 1, pelo Brasileirão, 35ª rodada. Fim de feira total, total, lamentavelmente. Porque a gente entende que tem que ficar ligado até o final, né? O São Paulo se desconectou do Campeonato Brasileiro ainda antes disso, mas agora é que ficou mais evidente para a torcida, né? Porque até a torcida desconectou. Tem a dificuldade de estar na Vila Belmiro, tem a dificuldade de ser domingo à tarde e muita gente está com outros compromissos e pouca gente ter se animado a ir até a cidade do Litoral Paulista, porque você tem programado uma volta de feriado que deve encher a estrada. Então, por receio, muita gente acaba não indo para não chegar tarde demais em casa. E além de tudo, teve a chuva, né? E aí você tem bem menos gente no estádio, mas deu a cara da melancolia que é esse final de temporada do São Paulo. Bom, o São Paulo chega aos 48 pontos e, e não deve, imagino eu, perder grandes colocações. O São Paulo vai lutar, pelas palavras do Crespo e dos jogadores, e não leva nem. A diretoria nem fala. Quem falou outro dia foi o Rui Costa e pouco falou disso. Esses caras, no discurso, pelo que a gente entendeu, vão lutar para manter pelo menos essa oitava posição. E é um discurso consciente porque o São Paulo não consegue mais chegar no sétimo lugar, uma vez que agora tem uma questão da diferença, né? A diferença do oitavo para o sétimo é muito grande. Então, você não tira essa diferença, mas você vai ser no máximo oitavo. E ser oitavo para talvez ir à Libertadores da América. Porque ir à Libertadores da América hoje, em oitavo lugar, depende fundamentalmente do Cruzeiro ou do Fluminense serem campeões da Copa do Brasil. Mais o Cruzeiro, porque o Fluminense pode entrar numa sequência ruim e cair posições, apesar de que ele não chegaria, não ia ficar tão abaixo do São Paulo, talvez nem fique abaixo, tem 56 pontos hoje. Se o São Paulo ganhar os 3 jogos que lhe faltam, ele pode chegar a 57, mas aí o Fluminense teria que perder todos e poderia ser passado por outros. Então a gente considera essa hipótese, matematicamente, apenas o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, garantiria uma classificação para a Libertadores da América em sua fase preliminar para o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro de Futebol. E só por isso é que esses caras ainda brigam por alguma coisa. Porque tirando isso, cara, honestamente, eu penso como o Arnaldo Ribeiro falou outro dia. Eu não gosto de pensar assim, mas eu acho que é um pensamento coerente. Não vai andar mais do que isso, certo? E se o São Paulo perder para o Fluminense, não ganhar do Internacional e perder para o Vitória, também não vai acontecer nada. Se o São Paulo perder para o Fluminense, para o Internacional e para o Vitória, não vai dar nada. Se o São Paulo ganhar as 3, ele vai ficar onde está. Se empatar as 3, ele vai cair um pouquinho. Não vai acontecer nada. Então, por que é que você precisa manter o time considerado titular em campo? Né? A temporada começa dia 11 de janeiro, com o jogo do Campeonato Paulista. O time do São Paulo tem um problema sério de preparação. Os caras sentem muito, se machucam facilmente. Então, dá um período de férias maior, aí libera a rapaziada agora e joga com o time do Sub-20 até o final do campeonato, cara. Garanto que mesmo no jogo contra o Inter, que é o último no Morumbi, a torcida até iria para ver a molecada jogar. Acredito nisso. Isso não é desdém, isso não é trabalhar com aquele sentimento de não estou mais nem aí com esse time, não, ao contrário. Já que não vai acontecer mais nada, dá férias para quem está muito cansado, aproveita um pouco quem tem sangue novo, até para ir observando. Porque no ano que vem é bom lembrar o seguinte, não vai ter aquela situação de você usar o Paulista para experimentar. O Paulista começa dia 11, o Brasileirão dia 28. Entendeu? Então não tem muito para onde você
Não tem paulista para você usar, porque o fervo começa em seguida. Você tem que estar inteiro já. Já tem que estar trabalhado para poder entrar no Campeonato Brasileiro. Então já dá uma observada agora. Vê quem é que você acha que pode funcionar ou não. Né? Já firma alguns jogadores jovens que acham que vai ter que ficar e tá tudo certo. Bom, com relação ao jogo de hoje, jogo ruim, né, do ponto de vista técnico, onde o São Paulo foi muito tranquilo no primeiro tempo, fez um gol rápido, manteve domínio, um domínio até muito fácil, porque o Juventude não oferecia resistência nenhuma, o que não combinava com os outros 3 jogos recentes do Juventude. Eu vi 2 deles. Juventude muito firme. Contra o Cruzeiro deu muito trabalho, por isso que não perdeu, inclusive. Hoje estava entregue no primeiro tempo. E o São Paulo conseguiu fazer um gol, criou outras condições, mas não fez outro gol. No final do primeiro tempo, o Juventude já estava melhorando. Porque aí o São Paulo tirou um pouco o pé, tentou meio que descansar em campo, e o Juventude começou a se aproveitar. Bom, terminou o primeiro tempo. Quando volta para o segundo, a gente vê que aquele final de primeiro tempo do Juventude teve uma consolidação no segundo. O segundo tempo foi do Juventude. Do Juventude, especialmente entre o começo do segundo tempo e os 25 minutos. Só o Juventude procurou o gol, só o Juventude agrediu, só o Juventude acertou. São Paulo tentou também, mas tentou errado, correu errado, respirou errado. O Luca entrou porque o Ferreira saiu, mas foi funcionar depois de uns 10 minutos. Mas a entrada dele, combinada com a do Marcos Antônio, é que foram lá pelos 25 minutos melhorar um pouco o time do São Paulo. Aí o São Paulo melhorou, equilibrou, voltou a pressionar também, mas ainda assim tinha dificuldade de chegar no gol propriamente dito, porque o Juventude se defendia bem. E aí o Juventude voltou a pressionar, só que aí já uma pressão um pouco bagunçada, mas voltou a pressionar, e numa dessas bagunçadas, o Rigoni num contra-ataque fez o segundo gol, selou o placar da partida. Depois disso, o Juventude teve uma jogada de ataque rápido, o Ferrareses confundiu todo, bateu para dentro do próprio gol, fez o gol do Juventude contra, mas aí depois já estava no último minuto, foi só administrar esse último minuto e o jogo acabou. São Paulo foi para 48 pontos, é o 8º colocado, agora como a gente disse aqui, talvez não aconteça mais nada. Algumas coisas que valem ser destacadas. A torcida de São Paulo continua metendo pau no Cedric, sem motivo, e durante esse tempo todo sem lateral direito, a torcida dizia que o Igor Vinícius não podia ser, e como o Cedric não era bom, tinha que trazer o Mike da base. Trouxe. Fez jogos bons, mas fez jogos abaixo. O jogo contra o Bragantino e o jogo de hoje, ele atuou abaixo do que pode. Se precipitando, errando passe, tentando cruzar antes da hora. Participou do jogo, participou. Teve bons momentos? Teve. Mas errou tanto quanto acertou. Então, não deu a mesma segurança hoje que às vezes a gente encontra na experiência do Cedric. Talvez não no talento, mas na experiência do Cedric. O Luca entrou, fez uma rabisqueira danada, foi para cima, foi para a área, cruzou bola. Esse foi sim mais efetivo. Sofreu a falta que provocou a expulsão do Igor Formiga do Juventude. Esse precisa ser mais observado. Acho que o Crespo aposta pouco nele. Teve jogo que ele entrou que não foi bem, mas é óbvio, vai oscilar, é novo demais. Tem que pôr em mais um para ver como é que funciona. Hoje funcionou muito bem. Ele ajudou na retomada não do domínio, porque domínio não houve mais, mas da retomada da participação do São Paulo no jogo. Então tem que ser olhado, é um desses que tem que ser olhado com carinho. E o Paulinho, que entrou só no fim, foi pouquinho, mas deu uma movimentação, uma dinâmica interessante ali que pode servir para ser observado. De ruim, o São Paulo perde jogadores para a próxima partida. Um deles é o Rafael, que foi fundamental hoje, porque no momento mais animado do Juventude ele defendeu bolas importantes. Rafael está suspenso para o jogo contra o Fluminense. Está aí, ó, a oportunidade. Porque é difícil jogar no Rio. O Fluminense está embalado. O São Paulo não vai passar disso.
São Paulo não vai alcançar o Fluminense na tabela, né? Colar no Fluminense. Então fica aí onde tá. Não tô nem dizendo, não tem que perder pro Fluminense, tem que ir lá jogar bem. Mas já que não vai ter Rafael, tem mais um jogador que ficou fora aí, que eu não lembro agora. Tem jogador que machucou, o próprio Luciano hoje, depois de muito tempo, sentiu. Pode ser que tenha que ser poupado. Então já faz um time diferente logo de uma vez. Aproveitar isso aí, pô. Não tem muito pra onde fugir. Bom, Fluminense na quinta-feira, Internacional na outra quarta, no Morumbis, e o Vitória no outro domingo, fechando a participação de São Paulo no campeonato. Sobre o Morumbis, eu queria dizer algo muito importante para a torcida do São Paulo, na minha visão. A torcida do São Paulo, há muitos anos, apesar dos rivais usarem ainda esse tipo de bullying, há muitos anos que a torcida do São Paulo não é aquela torcida de final, que ela foi nos anos 80. Realmente era. Era uma torcida pouco ia, o Morumbi era longe, tinha um monte de defeito. Mas aí chegava nas fases decisivas, ia. Mas há pelo menos 20, 25 anos isso não existe mais. A torcida do São Paulo comparece ao estádio, com a diferença de que é aquela média de 20 e poucos mil torcedores, que é uma média boa para o Brasil, mas é uma média pequena para um time grande, uma média abaixo, pelo menos de outros times grandes. Sempre foi assim até 2012, 13, quando começou a subir muito. E consolidou-se ali de 16, 17 para cá, onde você praticamente não vê o Morumbi com menos de 30 mil pessoas. Né? Lembrando que 30 mil pessoas é a média do Palmeiras no seu estádio, 30 mil pessoas é quase a média do Corinthians no seu estádio, 30 para 35 mil. Né? É uma ótima média, ótima média. O São Paulo também é boa. E o São Paulo tem média maior. O São Paulo bateu em média de 40 mil todos esses anos, pelo menos de 2016 para cá. E teve até. Subiu essa média em 2022, 23, 24. Foi para perto de 50 mil. Esse é o padrão da torcida do São Paulo hoje. Só que esse ano, compreensivelmente, a torcida se chateou, a torcida se sentiu enganada, e isso combina, inclusive, com os preços caríssimos dos ingressos no Morumbi, que a diretoria de São Paulo não contribuiu para melhorar. Ainda assim, a torcida do São Paulo tem que mostrar, ela como torcida, para os outros e para as outras torcidas, que ela continua ali. E para os jogadores também. Não é para o Casares, não é para o Belmonte, é para o Crespo e para os jogadores. Esse jogo com o Internacional é importante a presença do torcedor. Já vai estar definido, o São Paulo não vai mais brigar por nada ali, quem vai brigar é o Inter. Mas o torcedor tem que estar ali, cara. Tem que estar ali. Eu acho que a gente não pode ter esse jogo com menos de 40 mil pessoas. Não pode. Não pode. Eu vou sair do meu programa na rádio, vou direto para o Morumbi, chegar lá com 10, 15 minutos de jogo já rodando, mas vou. A gente tem que marcar essa presença e dizer: nós estamos aqui. Nós não abandonamos vocês. Nós só saímos porque os caras lá chatearam a gente. Esses caras têm mais um ano. Eu torço muito para que alguém da oposição tenha força. Esses caras vão ser varridos do São Paulo. Alguém pode dizer: puxa, a oposição é fraca e tal. É muito fraca. Mas o Casares precisava levar uma lição, porque o Casares está jogando com a seguinte situação agora. Eu não vou me eleger porque eu não posso, mas eu vou eleger meu candidato. Não. Esses caras não podem mais ficar. Esses caras trabalham pela destruição. Esses caras não têm noção de grandeza de São Paulo. Esses caras pararam no tempo. E alguns desses caras precisam explicar a situação financeira de São Paulo, inclusive. Explicar mesmo, se é que vocês me entendem. Esses caras não podem continuar. O São Paulo só por estatuto, por regra do estatuto, só tem a obrigação de sofrer com essa canalha mais esse ano. No outro ano tem que trocar. Tem que trocar. Tem que trocar. Vai ser um ano difícil por causa desses caras. Então quem está lá no clube votando tem que pensar nisso. Lamentavelmente a gente não participa do processo. Só quem está dentro do clube. E lamentavelmente dentro do clube nem todo mundo é ligado a futebol como a gente acha que é.
Tem muita gente que não é, tem torcedor de outros clubes. O fato de torcedores de outros clubes frequentarem o clube não me incomoda. Mas à medida que esses caras ascendem ao conselho, eles não têm responsabilidade nenhuma com o São Paulo. Primeiro, porque eles não têm responsabilidade com o futebol. E segundo, não tem com o São Paulo, com a instituição. Vão pensar no clube, mas o clube social só existe porque existe o São Paulo. O São Paulo é futebol clube. Ele é um clube que nasceu para jogar futebol. Ele não é um clube poliesportivo que agregou a atividade futebolística. Ele é um clube de futebol, que depois, pelo crescimento que existiu, inaugurou um clube maior para receber seus associados. Então ele existe por causa do futebol e para o futebol. O clube é só um local de reunião. Ele não pode ter mais importância do que o futebol tem no São Paulo. Ele existe só por causa do futebol. Então as pessoas lá têm que ser pessoas comprometidas com o futebol. E essa canalha precisa sair. E aí, eu acho que o recado a ser dado a quem não tem nenhum tipo de apreço pelo futebol de São Paulo é: ok, vocês não gostam, e tal. Só que é o seguinte: nós vamos trabalhar contra vocês. Se vocês ajudarem a eleger a continuidade, nós vamos trabalhar contra vocês. No protesto, na pressão, dentro do estádio, na mídia são paulina, nós vamos trabalhar contra vocês. Eu mesmo me comprometo a pegar nome, a levantar nome e começar a divulgar aqui nos meus vídeos direto. Quem é que trabalha contra a evolução de São Paulo? Votar e eleger para mais um mandato esta canalha que aí está é trabalhar contra o São Paulo Futebol Clube. E nós não vamos deixar. Nós não votamos, mas a gente vai atrapalhar bastante vocês. Ah, vai. Vai. Isso é uma promessa que eu estou fazendo aqui. Notas para hoje. Rafael salvou o São Paulo. Porque no momento em que o Juventude esteve pressionando muito, e o jogo estava só 1-0, ele trabalhou decisivamente para o São Paulo não tomar gol. 7,5 para o Rafael. Ferrarese. O Ferrarese viveu uma fase muito boa como zagueiro do São Paulo e saiu do time. Machucou e não voltou mais. Ele é o melhor zagueiro pelo lado direito que o São Paulo tem. Ele é o cara que na fila está na frente. Ele não é um grande zagueiro, mas no São Paulo ele tem ido bem. E hoje, depois de muito tempo, jogou e foi bem. Sem contar que ele sabe contribuir com o lado direito, ele vai ao ataque, ele chuta. O Ferrarese leva a nota 7,5. O Alan Franco também foi muito bem hoje, trabalhou muito bem de cabeça, se antecipou, colocou o corpo na frente, não ficou esperando o adversário tomar a decisão. Ele tomou a decisão, por isso leva 7,5 também. O Sabino teve uma atuação boa, mas ainda não é a do Sabinão, então leva uma nota 7. O Mike, para mim, oscilou. Teve bons momentos, mas errou muito. Errou muito. Vai levar uma nota 6,5. O Damian Bobadilla, o melhor jogador do meio de campo do São Paulo no jogo. Fez um gol e trabalhou bem pra caramba no restante da partida. Leva a nota 7,5. Pablo Maia, ainda um jogador oscilante, ainda um jogador que alterna bons momentos no jogo com atitudes e decisões terríveis. Nota 6,5 para ele. Luiz Gustavo, a elegância, a simplicidade e a experiência a favor do São Paulo. Só por esses itens, ele já leva uma nota 7. E o Ferreira, é preciso ser justo, eu não sei se o Ferreira gosta de ser ala, porque ser ala, a única diferença do ser ala para ser o ponta que o Ferreira é que ele tem que correr o corredor desde o começo. Mas o resto é a mesma coisa. E é engraçado, nas duas últimas partidas em que ele atuou assim, ele foi bem. Contra o Flamengo ele foi bem e hoje ele foi bem de novo. Merecia até fazer gol. Só que saiu porque sentiu dor. Vou dar uma nota 7 pro Ferreirinha. Luciano. Muito mais força do que talento hoje, mas hoje ele estava muito mais acordado do que em outros jogos. E enquanto ele demonstrou força, ele foi bem. Nota 7. E o Tapia é um lutador, né? É um jogador que compensa a sua falta de muita técnica, com muita disposição, com muita vontade e preocupa zagueiro, hein? Segura zagueiro com ele. Nota 7 também. Entraram o Negruti,
que começou um pouco atrapalhado, depois se achou. Vamos dar uma nota 6,5 para ele. Marcos Antônio, que bela entrada, não? Pô, entra, ocupa espaço, toca bem a bola, sabe observar o campo, sabe onde vai jogar, onde vai encontrar os jogadores da equipe. 7,5 para um cara que entrou já com o segundo tempo em andamento. Sensacional. Luca entrou, pôs fogo ali do lado esquerdo, disse pro Crespo, o dia que o Ferreira não jogar, o que não tiver atacante, eu tô aqui, viu, professor? Bota para jogar. Sofreu a falta da expulsão do Igor Formiga, 7,5 pro Luca também. Até gol ele poderia ter feito hoje. E correu demais e demonstrou vontade, o que é importante para um jogador novo. Paulinho. Eu vou dar uma nota de participação pro Paulinho 6, porque ele jogou muito pouco, mas ele compôs ali, a dinâmica que ele deu ali em pouquíssimo tempo ajudou. Ele, inclusive, faz parte ali, de alguma maneira, no toque, no segundo gol do Rigoni. Então, fica anotado, talvez, para as próximas ocasiões também, que precisar de jogador aí. Né? E o Rigoni, que entrou também no finalzinho, puxou um bom contra-ataque, fez um gol depois de muito tempo, gol bonito, de chute forte. Hoje merece uma nota 7 também por esse momento aí. Certo, gente? Grande abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu!